Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje estamos aí gravando mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre os satanistas e a Terceira Guerra Mundial. É o assunto que nós vamos tratar hoje. E nós sabemos que desde o início, desde quando houve a queda do homem, desde que houve a entrada do pecado no mundo, né, que Satanás fez com que Adão e Eva pecassem e se afastassem de Deus, e Satanás ele tem sempre trabalhado, né, com a mentira, com o engano, e tem mantido o homem afastado de Deus e procurado sempre ter uma proximidade, né, maior possível com o homem. E desde a antiguidade, né, nós sabemos que já existem aquelas sociedades secretas, né, aqueles seguidores de Satanás. Né? E hoje, na atualidade, existem, né, milhões de seguidores de Satanás aí pelo mundo afora. Existem muitas religiões, né, se podemos assim dizer, né, chamar de religiões, né, mas sociedades, né, secretas, né, pelo mundo afora aí. Então existem milhões de pessoas hoje que seguem, que adoram a Satanás, né, que compõem assim tipo uma igreja de Satanás. E nessas sociedades, né, secretas, Lúcifer, né, Satanás ele se apresenta para aqueles que creem nele, para os seus seguidores, ele se apresenta como o Lúcifer, né, como o Deus Lúcifer, como o Deus criador dos céus e da terra, como o Deus criador de todas as coisas, né? E ele procura passar, né, para os seus seguidores, né, que Deus ele é um Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus ruim, é um Deus carrasco, né? Que Jesus Cristo que é o vilão da história, Jesus Cristo que é o usurpador da glória, né? E ele tenta se apresentar aí como o bonzão, né? Então, para aqueles que o seguem, né? Para aqueles que acreditam nele, né? Para aqueles que têm esse contato com ele, ele se apresenta como aquele que é o bonzinho, né? E hoje, como nós dissemos, existe, né, pelo mundo afora aí, muito mais do que nós às vezes imaginamos, né? Pessoas que seguem diretamente a Satanás, né? São chamadas algumas sociedades secretas, né? Outras não tão secretas, né? Mas tem aqueles, né, que têm Satanás como Deus, né? Como o Deus todo poderoso. E um desejo de Satanás o seu maior desejo é governar sobre a terra, né? Inclusive eu creio que esse foi o motivo o qual levou Satanás a se rebelar contra Deus, né? Esse foi o motivo que fez com que Satanás ele se rebelasse, né? Exatamente o governo da terra. Eu creio que quando houve a queda de Satanás, né, quando ele se rebelou contra Deus, né, Deus já havia criado o mundo, Adão e Eva já estavam no paraíso aí há muito tempo, há muitos anos, né? Tem texto na Bíblia que nos dá base para nós crermos nisso, né? Isso nós vamos aí tratar desse assunto, inclusive, num outro estudo, num outro vídeo, né? Mas eu creio que foi exatamente o desejo de governar sobre a terra, sobre o mundo, né? Sobre a população da terra, foi o motivo, né? O qual fez com que Satanás se rebelasse contra Deus. E esse tem sido o seu desejo, né?
em todo o tempo. E nessas sociedades secretas, né, aí o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, como ele se apresenta, né, aqueles que o seguem, ele se apresenta, né, ele próprio diz que há necessidade de haver uma guerra mundial, né, para que ele tome o governo da Terra, para que ele possa governar diretamente sobre a Terra. É necessário, existe a necessidade de uma guerra mundial, né? Porque uma guerra mundial, principalmente no nosso tempo, né, com a tecnologia que existe na nossa época, ela faz um estrago muito grande, né? E uma guerra mundial, ela pode, assim, deixar o mundo totalmente desestabilizado, os governos perdidos, né, sem saber o que fazer, a economia, né, vira uma bagunça. Então, uma guerra mundial, ela pode causar um estrago muito grande, né, no mundo. Então, o próprio Lúcifer, ele ensina aos seus que sobre a necessidade de haver uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, né, para que então ele possa depois entrar em ação, né, quando o mundo estiver aí totalmente, os governos desestruturados, né, perdidos, sem saber o que fazer, então ele possa entrar, né, em ação e assumir diretamente o governo da Terra. Isso é o que se ensina no satanismo, né? Isso é o que Lúcifer ensina aí para os seus seguidores, né? E eles creem, assim, que Lúcifer, assumindo o governo da Terra, né, então, eternamente aí o mundo vai viver uma época, um tempo de maravilhas. O mundo vai viver eternamente, né? Não vai haver problemas de fome, de miséria, né? De dificuldade nenhuma. Então o mundo ele vai ser eternamente uma maravilha, né? Assim, Lúcifer ensina para os seus seguidores. E muitas dessas guerras, dessas pequenas guerras, né, que houve, né, até hoje, elas são provocadas, né, por satanistas, né? Sempre tem um satanista por trás ali na tentativa, né, de levar a um conflito, a uma guerra mundial, né? Porque hoje as nações da Terra, os governos da Terra, eles, né, existem muitos governos da Terra e muitos governos aí do mundo, né, das nações mais importantes do mundo, muitos governos que são satanistas, né? Ou quando eles não são satanistas, tem pessoas influentes aí no governo, né, que são satanistas, né? A própria Bíblia, ela diz que o mundo jaz no maligno. Então Satanás, ele tem dominado a política mundial de uma forma indireta, né? Mas o seu desejo é governar aí literalmente sobre a terra, né? Então muitas dessas guerras que já aconteceram até hoje tem algum satanista, né, por trás disso aí, tentando levar a um conflito mundial, né? Certa vez eu ouvi um testemunho de uma ex-mãe de santo, né? De uma mãe de santo que se converteu a Cristo, né? E ela falando que ela tinha até, inclusive, um ódio muito grande dos evangélicos, dos cristãos, porque o maior empecilho, né, de Satanás governar sobre a terra era justamente os evangélicos, né, a igreja, e glória a Deus por isso, né? Porque Lúcifer, né, ensina lá para os seus seguidores que
os crentes, né, eles têm assim, uma espécie de uma energia contrária que atrapalha, né, o seu governo. Então, para que ele possa assumir o governo da terra, né, precisa haver aí, estarem todos de acordo, né, haver aí mais ou menos o mesmo pensamento, uma mesma visão. Interessante que isso está assim paralelo àquilo que a Bíblia nos ensina, né? É exatamente isso que a Bíblia nos mostra, nos ensina, né? A Bíblia fala sobre o anticristo que vai surgir nos últimos tempos, né? E inclusive os dois grandes eventos, dois sinais para que o anticristo que antecedem a vinda, a revelação do anticristo no mundo, né, é exatamente uma guerra mundial, né, que está, Jesus Cristo, ele falou sobre essa guerra mundial. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 6, né, fala ali sobre uma guerra mundial e acontecimentos que vão se suceder até a sua volta, né? Então, um sinal do aparecimento, da revelação do anticristo é uma guerra mundial. O outro é a apostasia, que é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias, né? É exatamente o que está acontecendo no ano 2020, a apostasia, né? A apostasia, como diz no segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, né? Aqui diz assim, segunda Tessalonicenses 2, diz assim, ó irmãos, rogando-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, isso aqui se trata do arrebatamento da igreja, né? A nossa reunião com Cristo, que se realizará com o arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui neste versículo, né, o apóstolo Paulo exortando a igreja, orientando a igreja, né, que estivesse atenta, que o arrebatamento da igreja, ela não iria acontecer sem que antes viesse a apostasia, que é o que está acontecendo exatamente no nosso tempo, nesse ano de 2020, né, que é o afastamento, o distanciamento social, né? Tem um vídeo aqui no meu canal, né, intitulado A Apostasia nos Dias Atuais, né? É um vídeo aí, um estudo onde eu falo sobre esse assunto. Então, essa apostasia que fala aqui no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias, o isolamento social, né? Então, esse é um evento que iria acontecer, que iria anteceder a revelação do anticristo, né? O outro, né, é uma guerra mundial, e nós podemos ver hoje que nós estamos muito próximos de uma guerra mundial. O mundo está caminhando para isso, né? Nós podemos perceber que está muito próximo, né? Já está acontecendo aí uma guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China, e muitas coisas estão acontecendo. Nós vemos aí rumores de uma guerra, né, e vemos que isso está muito próximo de acontecer, né? E Jesus Cristo, ele disse que essas coisas iriam acontecer dentro de uma
geração, né, até a sua volta. Então, o anticristo ele vai ser revelado, muito provavelmente, né, que vai acontecer uma guerra mundial aí nos próximos tempos aí, né? Creio que não está muito longe. Depois disso, o anticristo ele vai ser revelado, né? E ele vai governar no mundo aí durante alguns anos, durante algum tempo, e muitas profecias vão se cumprir nesse tempo, né? Enfermidades, né? Terremotos e muitas coisas vão estar se cumprindo nesse tempo em que o anticristo estiver governando sobre a terra. Só que até aí, né, vai como Satanás também ensina lá para os seus seguidores, né? Mas só que não vai ser como eles pensam, né? Que ele vai governar eternamente sobre a terra, né? Aí nós sabemos que o final vai ter outro rumo, né? Vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação e depois do arrebatamento da igreja, então Satanás ele vai governar então literalmente sobre a terra, né? Depois que a igreja for tirada, né? Até no arrebatamento, Satanás ele vai governar através do anticristo. Do arrebatamento para frente, ele vai governar como ele deseja, governar literalmente sobre a terra, né? Mas aí virá a grande tribulação e a Bíblia diz que ele será derrotado, né, por Cristo na sua volta e será aprisionado, lançado no abismo, né? E então essa é o que nós podemos esperar de agora para frente, né? Então que Deus possa estar nos abençoando, nos capacitando na sua igreja, porque de agora para frente nós sabemos que os tempos vão ficar cada vez mais difíceis, né? Não precisamos esperar mais boas coisas neste mundo, né? De agora para frente será tempo de perseguição à igreja, será tempo de calamidades, tempos difíceis até o final, né? Será assim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ficar atentos e firmes na palavra de Deus, né? Então nós vamos ficando por aqui. Se você ficou comigo aí até o final, né? Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida.